Fala pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês e tá pra vir aí a adaptação de um webtoon que tá sendo muito hypado por muita gente, chamado The Beginning After the End, ou O Começo Depois do Fim, e até para você que conhece já essa obra também, saiba que aqui você vai ficar atualizado de tudo que vai acontecer, quando vai vir, o que vai ser, sobre o que se trata e muito mais. E tem notícias boas, notícias um pouco complicadas, para não dizer ruim, desse webtoon Isekaizão, com personagens bem carismáticos, lutas bem detalhadas e bem bonitas, e que já tem também cerca aí de 190 capítulos, que a gente vai abordar tudo sobre ele agora nesse vídeo. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. The Beginning After the End, ele é um webtoon, ou seja, ele já é feito para ser lançado direto online para sua leitura a partir dali. E a maioria massiva deles vem da Coreia do Sul, que foi aonde se teve início essa arte, e também quase 100% deles são totalmente coloridos. E aqui nessa história temos um carinha que acabou indo de arrasta pra cima, mas não sabe como ou quem fez isso com ele. Apenas que várias pessoas queriam e poderiam ter feito, até porque ele era um rei e agora acabou renascendo em um outro mundo como um bebê chamado Arthur. E desde o início, mesmo um bebê, ele sabe sobre tudo da sua vida passada e tudo mais. É aquela mente adulta, mas em um corpo de bebê. Além de que nesse mundo, as pessoas, assim como aventureiros, têm poderes de magias mágicas e andam pelas cidades com armas também. E desde que era um cotoco, o Arthur pegava tudo que era livro para aprender mais sobre aquele mundo, o que estava rolando por ali, e também magia, sendo que cerca de 1 a cada 100 pessoas é que consegue controlar a mana e assim usar magia. E sim, Arthur consegue usá-la, ou ao menos ficar canalizando e treinando ela desde sempre, até o momento em que faz a casa sair voando e destruir a bagaça toda. A partir daí a gente tem ele treinando mais ainda magia, expandindo ela e também treinando corpo a corpo com espada com seu pai, que é muito bom nisso. Mas aí, por conta de um incidente acidental, que ocorreu de forma acidentalmente acidental, acabou fazendo com que o Arthur se separasse de toda a sua família. E além de, inicialmente, pelo menos, não saber se eles estão de fato bem, isso porque ele acabou sendo jogado meio que para longe. Não tanto, mas foi. E nota que retornar é um tanto quanto difícil. E quando tenta voltar para eles, para sua família no caso, ele acaba encontrando um ser bem bizarro, com quem ele aprende a como ficar mais overpower, depois salva uma Loli Elf, que vai ser a sua fã número 1, e leva-a para casa, recebendo os agradecimentos dos elfos e mais uma grande oportunidade de como ficar mais overpower. E se segue nesse mesmo ritmo de ir descobrindo, treinando, aprendendo mais magias e as coisas conspirando a seu favor enquanto os anos vão se passando. Até o dado momento em que reencontra sua família, acaba por um curto, bem curto mesmo, período de tempo se tornando uma espécie de mini professor e depois ainda vira um aventureiro, indo até a guilda e passando por um teste e no final dele recebendo sua classificação para a partir de agora atuar verdadeiramente como um aventureiro e com alguns aliados passar por várias situações. E olha, é uma história bem interessante, bem legal, só que quase que completamente voltada para o Arthur. O entorno dele é sim legal, ele tem uma conexão bem bonita com a sua família e aliados próximos, só que meio que não interessa muito o que tá rolando ao entorno dele. Porque eles não têm uma participação tão grande assim. No caso, o Arthur meio que consegue fazer tudo por conta própria, e esse pessoal acaba funcionando mais como para tapar algum furo. E também tem muita cena de demonstração de superioridade e como ele vai crescendo durante a série, ou ficando mais velho no caso, de uma maneira até bem rapidinha e rushada, porque a história em si não perde muito tempo explicando tantas coisas assim. Aconteceu algo, tem uma breve explicação, ele aprendendo uma nova magia ou ficando mais forte, beleza, já pula para ele em outra situação, que vai poder aprender mais alguma coisa, ficar mais forte ou demonstrar sua força e assim por diante. Mas tudo isso não muda o fato de que é uma história ainda bem clichê, em alguns pontos parecido ou até bem iguais a Mushoku Tensei. Principalmente no início, ele quando bebê, tendo cenas bem engraçadas, aprendendo desde cedo a usar magia e já sendo meio overpower. Os pais, então, é quase uma cópia igual dos pais do Urudeus, que da mesma forma aprendem a lutar corpo a corpo com o seu pai
E o evento depois disso, por mais que não seja igual, faz com que o Arthur se separe da sua família e fique alguns anos longe, e quando volta tá mais forte, igual ao que acontece em Mushoku Tensei. Além também das garotinhas que ele vai conquistando ao longo do seu caminho, também tem o fato de virar um professor, mesmo que aqui seja um curto período de tempo, e algumas outras coisas que também são muito semelhantes. Mas agora, por outro lado, as magias e poderes, as formas de lutar e até mesmo as lutas e algumas outras características são sim bem diferentes, principalmente depois que o Arthur vai rumo a se tornar um aventureiro. Aí sim, se distancia um pouco mais do Mushoku Tensei, até porque ele não perde tanto tempo assim para achar sua família. É bem mais rápido aqui. E falando das lutas, são bem legais, tem bastante cores, como já é esperado dos webtoons, que são em sua maçante maioria sempre coloridos, mas com uma execução bem legal, as armas também utilizadas são bem bonitas, mas nada de tão novo ou que a gente não tenha visto ainda. Dito isso, na minha visão, é uma boa leitura, só que nada tão super hypado quanto a maior parte do pessoal tá falando, e resumidamente seria algo como um Mushoku Tensei mais rushado, sem aquele protinha bananão que é o Urudeus, só que faltando mais originalidade. Essa é uma premissa e uma comparação bem basicona, que não dá muito spoiler sobre quais poderes que ele vai ter, até onde ele vai chegar, o que acontece com ele e com a família dele no final, só deixando uma imagem um pouco mais ampla de qual caminho vai seguir a história, e contando também apenas o que eu acredito que venha a aparecer nessa primeira temporada. Essa que vai ter incríveis 24 episódios já confirmadíssimos, e o que tudo indica que será dividida em duas partes de 12 episódios cada, onde a primeira terá sua estreia em 2025, sem mês confirmado ainda, e a segunda muito provavelmente fique para o mesmo ano. Até porque os animes que já anunciam uma temporada dividida em duas, demora aí no máximo dos máximos, se não tiver nenhum problema no meio do caminho, 9 meses ou até menos entre uma parte e outra. E agora, para quem já conhece ou até acabou de conhecer a premissa básica dessa história, até onde ou o que pode vir a mostrar toda essa primeira temporada? Bom, ela pode ser encarada como uma obra um pouco mais lenta, mostrando alguns detalhes, só que eles teriam que criar algumas cenas que não existem no webtoon original, o que eu acredito que não vai ser o caso, mas então dá uma rushada em certos momentos, mostrando eles, mas não perdendo tempo. Por exemplo, quando o Arthur é bebê, ele fica fazendo gracinhas e tem algumas cenas meio engraçadas que vai aparecer no anime, mas pode ser algo só de alguns segundos e cortado para a próxima cena engraçada, aí corta, próxima cena, até de fato ele começar a aprender mais sobre magia, dando assim uma acelerada nessas partes que são legais, só que não são tão importantes, e já consegue puxar cerca de 3 a 5 capítulos em um só episódio, o que é uma média bem ok no mundo das adaptações nesse estilo de hoje em dia, conseguindo assim chegar à primeira parte dessa primeira temporada bem no momento quando ele se torna um aventureiro, já tendo mostrado toda a sua evolução e os poderes iniciais que agora vai ficar sendo melhoradas ao longo de toda a obra, e que também é quando temos mais ação e mais magias bem legais sendo utilizadas no teste de aventureiro. E na segunda parte da primeira temporada, adaptaria toda a parcela do Arthur como um aventureiro de fato, e que continuaria a mostrar a sua evolução, até mesmo de idade, e os outros personagens que estão com ele também, até chegar no capítulo 85, que marca a sua entrada para a Academia Shiros, ou algo assim, e se tornar um estudante. O que casaria perfeitamente bem ser mostrado em uma segunda temporada toda essa nova parte de estudante. E de novo parecendo bastante como o Mushoku Tensei, né? Porque na primeira temporada ele se separa da família, fica forte, vira uma espécie de aventureiro, e na segunda, para onde é que ele vai? Para uma escola, uma instituição estudar. Pois é, tem bastante coisa parecida aí, né? Agora tem um ponto muito bom que eu falei para vocês antes dessa adaptação, que é a adaptação mesmo, é esse vídeo em si, né? Que a gente sabe que ele vai ser adaptado. Essa é a parte boa. O problema, que pode ser algo ruim, é o estúdio. E meus queridos, infelizmente o estúdio para essa obra é o A-Cat, que não tem bons animes e adaptações, e para vocês terem uma ideia, os dois melhores que eles já adaptaram foi Deate go Byo The Battle e Maogun Saikyo no Majutsu Shiwa Ningen Data, e que nenhuma, nem mesmo essas duas melhorzinhas, não chegaram a ter uma nota 7, são todas de 6 para baixo.
Isso porque dá pra ver que eles fazem os personagens até bem bonitinhos, mas na hora da animação deles, ou todos os traços no entorno dos personagens, é muito minimalista e de qualidade que visivelmente faltou orçamento. Tanto que no último que eles fizeram, que foi o Maougun Saikyo, até a abertura do anime dá pra ver que é mega simplista, o que acabou se estendendo pro anime no geral, principalmente quando a gente tem as cenas mudando do além pro 3D e todo o cenário bem vago, sem nada de interessante. E já no outro, que eu considero o melhorzinho do estúdio, DAT Go Biodebero, é legalzinho, tem uma animação um pouquinho mais interessante no que se diz ao entorno dos personagens, só que a movimentação deles é bem duvidosa e deixa muita coisa a desejar. Tanto que poderia ter tido uma segunda temporada, mas provavelmente não terá pela qualidade ruim que foi entregue. E honestamente, eu não tô esperando nada tão grande vindo dessa adaptação por parte desse estúdio, colocando minhas expectativas abaixo da média. Só que isso também ajuda, porque qualquer coisa que venha além disso já vai ser uma grande boa surpresa. Agora, em questão dos nomes para adaptação, decepciona mais um pouco, porque tanto na direção quanto o roteiro e design de personagens são nomes que participaram do Maougun Saikyo, que já não foi bom, e também tem outras obras que têm notas piores ainda. Mas na parte ao que se refere à música, pelo menos a gente tem um nome bem legal do Inai Cage, que já esteve em Dungeon Ideai ou Danmachi, Button, Mao Gakuin e alguns outros bem legaizinhos. Então, resumidamente, eu acredito que seja uma obra vindo de um webtoon muito legal, mesmo que seja um pouco clichê, que tem uma pegada bem chamativa, personagens bem carismáticos, poderes e lutas bem legais, que poderia ter sido um anime não super bom, mas em um nível pelo menos acima da média. Só que por conta da escolha de estúdio, vai vir com vários problemas, falta de orçamento bem visível na animação, o que pode arruinar toda uma obra que merecia algo a mais e melhor. Mas e você, já conhecia ou passou a conhecer agora essa obra? Tá esperançoso para uma boa obra ou não? Não esquece de curtir o vídeo caso tenha curtido e se inscreva para não perder nenhuma novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!